Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje, como prometido anteriormente, no vídeo passado, iremos falar hoje sobre os hábitos ruins e os vícios, Algo que a gente já vem citando desde o primeiro vídeo do canal. Por que é importante nós entendermos isto, A partir do momento que a gente tem um entendimento de que nós temos um vício ou algum hábito ruim com dinheiro, a gente começa a entender da onde pode estar surgindo a fonte que está sugando o nosso dinheiro. Então é super importante que a gente tenha em mente o que é que estamos fazendo de errado, Porque é importante hoje a gente ter um estudo sobre nós mesmos e não só isso, como o que está nos afetando financeiramente, pessoalmente, emocionalmente, e para tudo se há um estudo. Você para, você pensa, reflete até chegar em uma conclusão, Bom, eu não vou me alongar muito, certo? Eu tenho pouco tempo, cara. Eu tô com pouquíssimo tempo. Eu já queria ter postado esse vídeo anteriormente, porque eu vou fazer um outro vídeo ainda. Mas, vamos lá, Bom, como dito anteriormente, como os hábitos ruins e vícios destroem sua saúde financeira, Não é apenas sobre quanto você ganha, e sim é sobre o que você deixa escapar todos os dias. Muito importante isso, tá? Bom, passando aqui um pouco pra frente, Vamos ver aqui então, a ilusão do salário baixo, que é aquele mito que a gente cria, de que a gente não recebe tanto, nós recebemos um salário baixo, que a gente talvez tenha que ganhar mais, que a gente precisa de valores a mais para as nossas contas serem pagas e que sobre um dinheiro para o quê? Para a gente utilizar para coisas que não vão nos dar retorno, Como mencionado aqui, o mito comum. A maioria acredita que seus problemas financeiros vêm de não ganhar o suficiente, mas a realidade é outra. O dinheiro entra e some silenciosamente. Como assim silenciosamente? Isso aqui vai muito, e isso serve até pra mim. Já parar pra pensar aquela manhã, vocês pensam assim, eu vou dormir um pouco mais, eu vou tomar um café. Vou tomar um café e aí eu vou ir trabalhar. Isso acontece bastante comigo. Eu não vou mentir, não vou ser sempre 100% transparente com vocês. Isso acontece bastante comigo. E esse é o nosso principal vilão aqui, que a gente diz hoje, porque é o seguinte: este dinheiro que a gente gasta, independente do valor, aqui no vídeo utilizaremos um valor de R$ 30, mas independente do valor que a gente irá apresentar ou então ver, cara, tudo em longo prazo é um resultado exorbitantemente alto. Então é muito importante a gente entender o que estamos errando, Bom, aí cai aqui no o vazamento invisível, Pequenas decisões diárias criam buracos imperceptíveis no orçamento. Não é o salário o vilão, são os hábitos que ninguém monitora. E isso é a mais pura verdade, porque como é você e o seu dinheiro, e se você não tem a disciplina, que é algo que iremos falar sobre isso também, a gente não precisa falar só sobre a mentalidade, a disciplina, mas sim sobre hábitos. Porque acaba que a gente cria um hábito, O hábito de tomar um café na banca, o hábito de comprar alguma coisa por impulso, que isso ocorre bastante. Assinar um streaming que a gente não assiste mais ou não assiste com tanta frequência quanto deveria. Então, tudo são problemas que são ocasionados ao longo prazo, sem a gente botar no papel, Bom, todo grande problema financeiro começou com um pequeno hábito ignorado. Mas nada mais, nada menos do que a verdade, tá? Bom, passando para o próximo aqui, O que é a saúde financeira? Isso a gente já falou nos vídeos anteriores, Não iremos nos aprofundar muito. Que a gente quer saber o que é a saúde financeira, Então a gente já falou anteriormente, fica os vídeos aqui no card, mas só para dar uma retomada pro pessoal que talvez não tenha visto, e talvez não tenha tempo para assistir os outros vídeos. Retomando, não é luxo, não é sorte. É uma construção diária baseada em 4 pilares: controle, que é saber exatamente para onde vai cada real que entra na sua vida; a consistência, que é pequenas ações repetidas com disciplina que criam os resultados extraordinários, Aqui faltou ali, mas sem problema. O planejamento, que é muito importante para todas as coisas da sua vida que você vai fazer, exige um planejamento. Exige. Isto é
básico. Claro que nem sempre o básico as pessoas sabem. E tá tudo certo, tá tudo certo. Só que a partir do momento que a gente sabe e a gente não coloca em prática, aí as coisas mudam. Mas, voltando, né, o planejamento, né, as decisões financeiras conscientes tomadas com antecedência, não no impulso. E a liberdade, né, que é o resultado final, escolher como viver sem ser escravo de dívidas ou urgências. Né? Básico, né? Coisa que a gente viu nos vídeos anteriores. Vamos agora aprofundar o assunto, né? Os pequenos gastos e as grandes perdas, né? Já ouviram aquele quadro? Pequenas empresas, grandes negócios? Isso aqui é totalmente ao contrário, né? Os pequenos gastos e as grandes perdas, né? Bom, vamos usar os exemplos apresentados aqui, né? Que eu trouxe. O delivery diário. Eu arredondei os valores para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, certo? Então, praticidade que custa R$ 50, 80 ou R$ 120 por semana, quase sem perceber. Isso é algo bem pesado, cara. Bem pesado se botar na ponta do papel, né? As compras impulsivas, o cérebro quer recompensa imediata, né? A dopamina. A conta chega depois, com juros. Obviamente, porque quando talvez você já não tenha dinheiro, você vai passar no crédito. Então gera uma conta. Que daí essa conta pode gerar juros e juros. E isso, o efeito bola de neve, de novo trabalhando não ao seu favor, né? A favor dos bancos, né? Que querem ganhar em cima de você usando o cartão de crédito. Básico. Assinaturas esquecidas, né? Os serviços de streaming que você não usa mais continuam debitando todo mês em silêncio. Isso é a maior verdade e eu vejo que tem muita gente que tem problema com isso. Até interessante e curioso saber disso, porque assim, eu sou uma pessoa, eu assino o YouTube Premium já fazem 3 anos, indo para 4 anos. Só que eu sei. E eu não me arrependo, porque eu não gosto de propagandas, eu não gosto de interromper as minhas músicas nem nada. Só que eu vejo, tipo, o pessoal assinando vários streamings ao mesmo tempo, que talvez até o fundamento deles seja semelhante ou até igual ao outro, então não faria nem sentido assiná-los. Mas acaba que a pessoa vai lá e assina, né? Ah, é porque é um canal diferente, porque tem essa série, daí o outro tem outro, e assim vai. Só que daí o problema é o seguinte: você termina de assistir aquela série de uma plataforma, você vai olhar a outra série da outra plataforma, e daí você vai para outra olhar outra coisa, e essas duas continuam gerando gastos. E você já utilizou elas, né? Uma dica que fica: assine um mês de graça e depois retire a sua assinatura direto na Google Play. Quase todos os serviços de streaming que eu conheço, pelo menos, oferecem um mês de experiência gratuita. Então, assim, é muito importante saber disso para justamente não gerarmos o efeito bola de neve que vai vir contra nós, né? E os gastos emocionais, né? Quando a tristeza, a ansiedade e tédio viram compras. O problema emocional continua e a dívida cresce. Isso é verdade. Uma curiosidade minha, eu tinha muito costume de comprar salgadinho. Todo mundo conhece os salgadinhos, bom. E eu gostava de fazer uma mistura. Eu gostava muito de tomar um refri, comer um salgadinho e comer um chocolate. As três coisas juntas. Juntando tudo ali, os preços, eu gostava dos salgadinhos mais caros, que vinham mais, né? Aparentemente era pra vir mais, pelo menos. Eu gostava muito de pegar um Doritos, daí eu pegava uma barra de chocolate, e aí eu pegava 2 litros de Coca-Cola pra mim. E então isso me gerava um gasto de quase R$ 25. Quase mais até, né? Porque as coisas ficam mais caras, né? Conforme os dias vão passando. E, sinceramente, isso é um buraco muito alto, porque assim, ou melhor, isso é um buraco muito fundo, cara, porque quando me atacava a ansiedade, eu ainda trabalho isso, né? Consigo hoje, graças a Deus, trabalhar melhor esse meu lado, mas quando eu estou ansioso ou algo do tipo, eu, por incrível que pareça, eu desconto em comida. Não parece, mas eu desconto em comida. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Tanto para a saúde, como também para a saúde financeira, né? Como falamos em um contexto geral, né? Bom, para o próximo aqui, né? O impacto dos vícios modernos, né? A dopamina barata e o preço alto, né? Redes sociais, apostas online e consumo instantâneo foram projetados para viciar. Cada notificação, cada promoção relâmpago
Cada ganho fácil ativa o mesmo circuito cerebral das drogas. E isso é verdade, tem estudos por trás disso, contanto que não tem só estudos por trás disso para entender por que o cérebro se vicia muito em dopamina barata, como também o pessoal responsável por estes problemas hoje, eles financiaram pesquisas para entender como o seu cérebro vai se viciar naquilo para eles ganharem mais por trás disso. Ou seja, as empresas grandes hoje que querem manter o seu usuário ativo, vamos pegar o exemplo do Instagram, por que não, né? O Instagram, ele não tinha a função de Reels. Vamos lembrar que nas antigas tinha o IGTV. O IGTV seria o quê, né? Seria um Instagram com vídeos longos, né? 2, 5, 10 minutos. Seria tipo um YouTube do Instagram. Essa função do Instagram ela foi esquecida depois da inserção do TikTok nas redes sociais. Então o TikTok estourou, todo mundo gostou e eles estudaram o ser humano por trás para entender o que atrai o ser humano para ficar vidrado na tela do celular. Então, o Instagram, claro que eles não entraram em contato com o TikTok, né? Mas o Instagram financiou pessoas para que elas também estudassem e fizessem a mesma coisa com o TikTok, né? Ou seja, revolucionassem o Instagram, fizessem uma função do TikTok dentro do Instagram. O Instagram ele é uma plataforma de postagem de fotos, memes, talvez, mas eles utilizaram e eles financiaram pesquisadores para ajudar eles a atrair mais pessoas para o Instagram e não só isso, como mais pessoas para o Reels, que foi uma função que veio depois. Eles excluíram o IGTV e então desencadeou nada mais nada menos hoje do que os vícios, né, das pessoas mais novas hoje em dia, né? A gente pode ver crianças de 4, 5 anos viciadas em Reels, TikTok e assim vai por diante, né? Bom, aqui dizendo, né, as redes sociais, a comparação constante gera consumo para manter aparências, as apostas e compulsões, a ilusão do ganho rápido destrói reservas construídas com esforço, e isso é verdade. Tem até matéria de pessoas que infelizmente se removeram deste plano carnal que nós estamos hoje, para eu não falar outra palavra, porque simplesmente jogaram todas as economias no lixo em troca de apostas. E o consumo instantâneo, né? Um clique, uma compra, sem reflexão, sem planejamento. Isso tudo é criado justamente para ti, para você cair nisso, né? Nesta ilusão, né? Aqui um caso curioso sobre a comparação constante que gera o consumo para manter aparências. Vocês já viram um vídeo no Instagram onde mostra uma pessoa rolando notas e notas de dinheiro e tudo, e a pessoa contando dinheiro? Claro que aquilo é muito bonito de se ver, todo mundo quer. Se eu falasse para vocês que aquilo é gerado por IA, vocês iriam acreditar em mim ou não? Alguns sim, alguns não. Mas sim, a maioria daqueles vídeos hoje são criados e gerenciados por inteligência artificial. E é isso, cara. Hoje, literalmente, a internet é um mar de inteligência artificial, aonde, tipo, tu tem que prestar muita atenção onde você tá pisando, cara. Bom, né, como o cérebro é condicionado, né, o seu comportamento financeiro não é fraqueza de caráter, é neurociência, né, é diferente, não vamos julgar você, né, por, ai, mas é meu caráter, ah, mas é minha pessoa, não, nada disso, vamos julgar, é neurociência, gente, isso é ciência, porra. Mas é possível reprogramar, muita atenção nessa parte, é possível reprogramar o cérebro. Temos a impulsividade, o gasto emocional, a falta de disciplina e o estímulo. Tudo que havíamos comentado anteriormente, né? Temos o estímulo. Vamos pegar um exemplo bom. Eu, Lucas, eu sou ex-fumante. Eu joguei alguns anos da minha vida fora por causa de cigarro. E, cara, eu tinha o estímulo. O que era o estímulo? Lugares com pessoas que estão fumando e estão bebendo ao mesmo tempo. Criou-se daí aquele vício, né, de querer fumar não só quando eu estou estressado, como também quando estou saindo. E isso é um problema que você gera, é o estímulo, né? Eu saía para lugares onde eu havia o estímulo, a minha impulsividade
fazia eu gastar meu dinheiro, gastava R$ 12,75 para eu simplesmente jogar no lixo aquele dinheiro, porque eu estava inalando ele e jogando fora, né? O gasto emocional, como eu disse agora, e a falta de disciplina, porque eu falava assim, não, este vai ser o último. Não, esse é o último. Ah, eu parei, daí voltava 2 dias. Ou seja, isso é terrível. Mude a sua ambiência. Mude os lugares que você vai. Mude as pessoas, se caso necessário. Porque é necessário nós mudarmos de pessoas. Eu vou comentar no próximo vídeo. Eu assisti uma palestra, muito boa inclusive. Vou falar mais desse rapaz. E muito importante o que ele falou, que é a vibração da pessoa ou a inteligência. Se no grupo das 5 pessoas que você mais anda, né, porque são influências, se no grupo das aqui, ó, 5 pessoas, você é o mais inteligente, tá na hora de você mudar de grupo, porque senão você vai estar constantemente travado, né? Como assim? Quando nós estamos em um grupo onde nós somos rasos de pensamentos e existe as 4 pessoas que são mais inteligentes que nós adquirimos conhecimento com as 4. Quando nós adquirimos o conhecimento com as 4 pessoas, o que acontece? A gente vira o mais inteligente. É bom nós sermos rasos em coisas que a gente não sabe para daí aprender e então repassar isso para frente, né? Tipo, guardar este conhecimento e trocar os nossos ciclos. É assim que a vida funciona, gente. Cada compra impulsiva reforça o circuito. Cada resistência consciente o enfraquece. Então, a disciplina financeira é um músculo que se treina. E isso é verdade. Foi assim que eu parei de fumar. Pensei, não, eu não vou mais mesmo. Eu fiz uma promessa. Aconteceu tal coisa. Então eu falei, agora eu vou parar. E eu não vou mais voltar. Ponto. E foi isso. Bom, o exemplo real de vazamento financeiro, igual a gente tinha falado que eu iria mencionar, né? Sobre os R$ 30 por dia, né? R$ 30 por dia, isso é pouco, né? Mas a gente pega em um mês, R$ 900. Tá. Não é lá aquelas coisas ainda, né? Mas R$ 900 faz uma diferença na carteira. R$ 10.800 por ano. Aqui já começa a mudar as coisas. Isso é um valor de 2 patinetes elétricos, ou melhor, aquelas 2 scooters, né? Ou um valor de uma scooter de última geração. E em 5 anos, R$ 54.000. Um valor de um carro em bom estado, comprado ele, né, de outra pessoa. Então, cara, são valores altos no longo prazo, né? O que R$ 10.800 poderiam ser, né? Poderia ser uma reserva de emergência sólida, o início de um investimento, uma viagem transformadora e educação que muda a carreira. Isto é muito importante, principalmente na parte de educação. O problema não é o cafezinho, é o padrão invisível que se repete todos os dias, né? E isso é o que eu falei anteriormente. E isso serve para mim também. Porque eu confesso, eu tenho aquela preguiça às vezes de acordar de manhã e tomar um café em casa, então eu compro o café. Só que isso é um erro enorme meu, porque eu estou gastando dinheiro que eu não precisava, porque se eu tenho algo em casa, por que eu vou comprar na rua? Não tem sentido, né? Bom, o custo invisível, né? Os vícios financeiros não destroem apenas o bolso, destroem a mente, né? A ansiedade, né? As dívidas criam uma pressão mental constante que impede o foco e clareza. A falta de foco, quando a mente está no caos financeiro, a produtividade despenca. Estresse crônico, o endividamento ativa um modo de sobrevivência. Você vive apagando incêndios. E a dependência emocional, o consumo vira a válvula de escape, o ciclo se repete, sempre mais caro. Então você fica naquele vício, infelizmente. Só que você consegue quebrar essa barreira. É onde as pessoas não acreditam, mas elas conseguem. Você também consegue quebrar essa barreira. Bom, e se eu não me engano, esse é o último, né? Como recuperar o controle, né? Aqui eu apresento a solução agora, né, para vocês. Crie metas reais. Defina objetivos claros e concretos. Dinheiro sem destino vai embora sozinho.
Reduz os estímulos, que eu falei antes, de mudar os ambientes, mudar as pessoas, o seu ciclo social, né? Reduza os estímulos, desative as notificações, cancele assinaturas não utilizadas e evite ambientes de consumo impulsivo. Claro que não vamos negar, uma festa é muito bom, pedir um lanche é muito bom, só que não sendo de forma constante, show, perfeito. Não precisa ser algo de ciclos que você precisa fazer todo final de semana ou de sexta, sábado e domingo, porque eu conheço pessoas que fazem isso de sexta, sábado e domingo, sair pra festa ou pedir um lanche, alguma coisa. Não precisa, entendeu? Separe ao receber. Antes de gastar, separe reserva, investimento e necessidades. O que sobra é o que você pode gastar. E isso é muito importante, porque quando você atinge essas metas, né, de separar, porque quando a gente vai separar alguns valores, a gente estabelece metas também. Você pode se beneficiar, você pode se mimar, né? Nos códigos hoje da linguagem brasileira do século XXI, você pode se mimar, né? E construa disciplina, né? Comece pequeno. Uma decisão consciente por dia reescreve o padrão ao longo do tempo. Longo prazo, gente. Sempre longo prazo. E as coisas na vida são sempre ao longo prazo. Nunca ao curto prazo, né? Porque nossa vida não é igual o Reels ou TikTok da vida, né? Ah, e aqui, né? Construindo uma nova mentalidade, né? A saúde financeira começa e termina na sua mente. Cada pequena decisão molda quem você será daqui a 5 anos. Pense no longo prazo. Prazer imediato ou liberdade futura? Essa escolha acontece todos os dias, em cada gasto. Autocontrole é poder. Quem controla seus impulsos, controla seu destino. Inteligência financeira é inteligência emocional aplicada. Evolução é processo. Não existe virada em um dia. Existe consistência, né? E consistência cria transformação real. E deixo uma frase aqui para vocês hoje, que é: saúde financeira não é sobre quanto você ganha, é sobre quem você decide ser com o que tem. Bom, acho que foi isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, certo? Eu sei que é maçante, né, falar sobre essas coisas e tudo, mas é muito bom a gente entender, porque você consegue melhorar como pessoa, não só pra ti, como para os outros também, né? Gente, eu sei que o meu tempo é muito curto pra gerar vídeos e tudo, né? Porém, eu tenho um Instagram, certo? Neste Instagram estarei postando conteúdos curtos, né? Vídeos curtos que eu talvez consiga fazer com mais constância. Então eu vou pedir ajuda para vocês, daqui do YouTube, né, que assistiram. Se vocês puderem passar, por gentileza, no canal, ele vai estar aqui embaixo. Se vocês querem uma consultoria, não se esqueça de entrar no link também aqui embaixo e me mande uma mensagem. Vamos conversar, vamos debater. Sempre muito importante isso, certo? Bom, eu fico por aqui. Não vou falar o assunto do próximo vídeo, ele é muito importante, então eu quero que vocês venham assistir. Então vai ficar uma incógnita aí, vai gerar uma névoa aí de o que será que vai vir. Bom, acho que foi isso. Eu agradeço muito pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar para o seu amigo, certo? Muito obrigado e até a próxima.